À guisa de introdução para a mensagem desta noite, eu gostaria de destacar uma reportagem que foi registrada na revista Terra em outubro de 2014. Em uma pesquisa, essa revista registrou aquilo que ficou intitulado na revista, na página da revista, como os 15 serial killers mais cruéis da história. Ou seja, os 15 assassinos em séries mais cruéis que a história já viu, segundo a pesquisa da revista Terra, de outubro de 2014. Eu não alistei todos, mas trouxe a maioria o suficiente para causar incômodo em nós e talvez até um sentimento de repugnação por tais atos. Veja algumas atrocidades que essas pessoas cometeram. O primeiro que é registrado tem o nome de Trug Berhan. Crime cometidos no ano de 1790 a 1840. Ele atuava matando as suas vítimas e registra a revista que nunca ninguém matou tantas pessoas em série como este. O número de vítimas até então confirmada foram 931 pessoas mortas por este indivíduo. Pena a que ele recebeu foi a forca, e talvez você diga, bem merecido. Andrei Chikatilo cometeu seus crimes no ano de 1978 a 1990. Chikatilo atraía crianças, adolescentes e mulheres que encontrava em pontos de ônibus, paradas de trens, para lugares remotos, onde ali eles a estuprava. Depois matava estas pessoas por estrangulamento ou com facas ou por espancamento. E como se não bastasse, ele mutilava os corpos e arrancava os seus olhos com os próprios dentes. Número de vítimas confirmadas, 53. Ele foi preso e a sua pena é que ele foi morto por fuzilamento por um pilotão de guardas. Fritz Armand cometeu seus crimes de 1918 a 1924. Fritz atraía suas vítimas até o seu apartamento e as assassinava mordendo as suas gargantas. Após matá-las, ele desmembrava os seus corpos e vendia os restos mortais no mercado negro como se fosse carne de porco. Cruel, é bárbaro. Número de vítimas confirmadas, pelo menos 27. Foi preso, condenado, e a sua pena foi decapitado por uma guilhotina em abril de 1925. Joaquim Querol cometeu seus crimes em 1955 a 1976. Ele confessou 14 assassinatos, dizendo que muitas vezes cortou parte dos restos de suas vítimas para que pudesse cozinhar e comer, assim podendo economizar nas suas compras de carne no mercado. Ele foi capturado em 1973 enquanto cozinhava a carne de uma de suas vítimas para comer. E quando a polícia entrou em sua casa, encontrou o encanamento entupido de tantos órgãos de suas vítimas. 14 vítimas confirmadas e assim confessado pelo próprio criminoso, sua pena, prisão perpétua. Theodore Robert Cowell, 1974 a 1978, ele cometeu seus crimes. Ele ficava parado ao lado do seu carro, fingindo precisar de ajuda, e quando mulheres, normalmente bonitas, se aproximavam dele, ele batia nessas mulheres até matá-las, depois colocava seus corpos dentro do carro e levava para sua casa. E outras vezes ele invadia as casas, pegava as mulheres e fazia o mesmo processo.
Ele fazia também, depois de matar as suas vítimas, fazia sexo com seus corpos já em estado de decomposição, e se não bastasse, ele cortava a cabeça e guardava no seu próprio apartamento. Vítimas confirmadas, 36 mulheres. Sua pena? Cadeira elétrica. Dennis Nielsen cometeu seus crimes em 1978 a 1983. Ele matava suas vítimas por estrangulamento, afogamento em banheiras ou choques elétricos. Depois de matar, deixava os corpos em sua cama por mais ou menos uma semana e, após algum tempo, escondia os corpos já dissecados no assoalho, embaixo do assoalho da sua casa, ou então ele queimava no seu quintal juntamente com pneus de carro, porque o cheiro do pneu iria disfarçar o cheiro dos corpos sendo queimados. Ao longo do tempo, ou seja, pouco tempo depois, ele foi se especializando na prática de pecar. Ele passou a desmembrar os corpos das suas vítimas, fervê-los, para que assim a carne pudesse saltar dos seus ossos e ele comê-las. Vítimas confirmadas, 15 jovens. Pena, prisão perpétua. Kermit Gosnell, 1989 a 2011, ele cometeu seus crimes. A sua prática era assassinar bebês que nasciam vivos, cortando suas espinhas com uma tesoura. Mas depois disso, ele mutilava os corpos desses bebês recém-nascidos, cortava os seus pés e armazenava os restos dos corpos em frascos. O número de vítimas é incerto, pelo menos 4 vítimas confirmadas, no entanto, conta a reportagem que pode chegar a centenas de crianças, de bebês, que passaram por isso. Foi preso, condenado à prisão perpétua. John George Haige cometeu seus crimes na década de 1940. Ele matava suas vítimas, batendo-lhes na cabeça ou até mesmo com tiros. Agora veja o que ele fazia. Depois ele dissolvia os corpos em uma banheira cheia de ácido sulfúrico. Ele fazia isso porque acreditava que ele não poderia ser condenado por assassinato se não houvesse corpos. Por isso ele dissolvia em ácido dentro das banheiras. No entanto, ele acabou deixando rastros, foi preso e condenado à forca. Pelo menos 9 vítimas foram confirmadas. Richard Jazzy, 1977, seus crimes. Ele atirou e matou uma mulher que estava grávida de 3 meses. Depois ele assassinou toda a sua família, deixou os restos das vítimas banhados em poças de sangue, comeu os corpos das suas vítimas de forma deliberada. Número de vítimas, pelo menos 6 confirmadas. Foi preso e condenado à pena de morte, mas cometeu suicídio enquanto aguardava a sua pena ser cumprida. Por último, embora tenham outros que não trouxe, Albert Fischer cometeu seus crimes em 1924 a 1928. Este homem foi um pedófilo, masoquista, serial killer e canibal. Ele estuprava crianças e, após matá-las, comia os seus corpos. Em um dos casos, ele mesmo confessou ter bebido o sangue do menino e depois desmembrado todo o seu corpo antes de devorá-lo pedaço por pedaço. Enquanto estava vivo, ele foi relacionado a pelo menos 5 casos de assassinatos desta forma, mas afirmou ter molestado centenas de crianças. Número de vítimas, 5 confirmadas e confessadas, e mais centenas que foram molestadas. Preso e condenado a morrer na cadeira elétrica. Todos estes casos e outros mais estão registrados, estão disponíveis
no site da revista Terra, uma revista inclusive de renome, para que os irmãos possam assim confirmar. Olhando para isso aqui, nós podemos dizer, aí são as pessoas que chegaram ao fundo do poço. Casos mais aterrorizantes, mais terríveis, irmãos. O que leva o ser humano a agir de forma tão cruel? A resposta para isso se encontra no texto que nós estamos estudando há algumas semanas, em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, onde Paulo vem descrevendo tanto a universalidade do pecado na raça humana, como também a atuação do pecado no ser humano e pelo ser humano, buscando também argumentar como que este homem está debaixo do juízo de Deus. Um caso comum a todos esses homens cruéis que aqui destacamos é que nenhum deles ficou isento da justiça. Todos eles foram presos, condenados, ou à prisão perpétua, ou à pena de morte. Paulo vem argumentando no texto de Romanos que o homem não pode se enganar. Ele não pode deliberadamente praticar os seus pecados, a sua rebeldia contra Deus e achar que vai ficar impune por isto. Certamente esses homens tão cruéis praticavam estas barbaridades pensando que o livrasse da justiça, mas não se livraram. De forma semelhante, nenhum pecador vai se livrar da justiça divina. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, mas vamos nesta noite, concluindo esta porção, vamos estudar apenas o verso 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, meus irmãos, a partir do já dito nesta noite, o nosso propósito é mostrar aos irmãos
nesta conclusão do argumento de Paulo, nesta porção que temos estudado nas últimas mensagens, que o pecado de fato tornou o homem totalmente depravado e indiferente com relação a Deus. O pecado tornou o homem totalmente depravado, totalmente ruim, mau, pecaminoso e, por consequência, indiferente com relação a Deus e ao juízo de Deus. E Paulo vai destacar neste versículo 32, um versículo curto, mas tão rico em conteúdo, um estado em que o homem chegou na sua vida de pecado. O pastor Augusto Nicodemos, fazendo análise deste versículo, ele intitula um estudo seu, dizendo que aqui é o fundo do poço. E o versículo 32 mostra que o homem está no fundo do poço. De fato, meus irmãos, isto é verdade. O homem está no fundo do poço. O homem se mostra aqui um subhumano, uma pessoa totalmente cruel, que desrespeita a Deus, que despreza a Deus, que age com indiferença a Deus, que troca Deus pelo pecado. Mas o que é confortante é saber que lá no fundo do poço ainda há esperança para estes pecadores. E a sua esperança está em olhar para Cristo, que graciosamente os remove deste fundo do poço, poço de pecado, poço da malignidade, poço da rejeição a Deus, e os traz para a remissão dos seus pecados. Eu queria, meus irmãos, olhar para esse texto, juntamente com vocês, e destacar aqui 5 fatos que realmente nos mostram que o homem está de fato no fundo do poço, que nos mostra de fato que o versículo 32 traz para nós o estado mais degradante que o ser humano pode chegar. Talvez você pense, não, o estado mais degradante é o daqueles serial killers que você mostrou há pouco, como que alguém mata mais de 900 pessoas. Pode haver crueldade maior do que esta? Como que alguém mata criança, molesta centenas de crianças? Pode haver crueldade maior do que esta? Pode haver um abismo mais profundo do que este? Sim, pode haver. E ele está na insanidade do homem em virar as costas para Deus, em não dar atenção para as advertências de Deus, para o chamado de Deus ao arrependimento, para as advertências de Deus sobre o juízo. Acompanhe comigo alguns fatos sobre o ser humano que realmente nos mostra o estado degradante que o pecado colocou, de tal maneira que ele é este ser depravado e indiferente com relação a Deus. Primeiro, o homem está debaixo do juízo de Deus. Paulo inicia a hora conhecendo eles a sentença de Deus. Ora, por conta de todos aqueles hábitos pecaminosos, aquelas práticas, aquelas coisas inconvenientes que o texto relatou nos versículos anteriores, todos estão debaixo da sentença de Deus, do juízo de Deus. Meus queridos, que sentença é esta? A sentença aqui diz respeito ao veredito de Deus. E qual veredito é este? Aquilo que vai colocar mais à frente é a morte. É claro que a morte aqui, não apenas no sentido físico, mas acima de tudo no sentido espiritual, na separação eterna de Deus. A morte aqui, de forma mais cruel,
é o ser lançado no inferno para viver eternamente separado da presença de Deus. É sim, está ligado à morte física, sim está, mas essa todos nós vamos passar. Mas são passíveis de morte, morte espiritual, condenação ao inferno, todos aqueles que vivem no pecado e por isso estão debaixo do juízo de Deus. Voltando à nossa introdução, nenhum daqueles assassinos cruéis aqui destacado se livrou da justiça. Mas nós sabemos que a justiça humana é uma justiça falha, e não tenha dúvida, talvez homens piores do que estes relatados estão à soltas por aí hoje, porque a justiça humana é falha, mas a justiça divina é certa. Tão certo quanto o ar que você respira nesta noite. Se você estar ainda debaixo do pecado, você está debaixo da sentença de Deus, e a sentença de Deus é morte, é condenação, é inferno, é perecer eternamente no lago de fogo, sentindo aquela agonia de dor, de sofrimento, eternamente, por ter preferido viver no pecado do que servir a Deus. Meus irmãos, Paulo vem construindo esse argumento que se iniciou no verso 18 do capítulo 1, e Paulo vai levar este argumento até o versículo 19, até o versículo 20 do capítulo 3, mostrar que toda a raça humana, tanto judeus quanto gentios, são pecadores, e por serem pecadores, eles estão debaixo do juízo de Deus, da condenação de Deus por causa dos seus pecados, e que só há uma forma de escapar da ira divina, é através de Jesus Cristo. Sim, o pecado tornou o homem um ser degradante, um ser depravado, um ser indiferente no que diz respeito ao juízo de Deus, às coisas de Deus. E por conta disto, ele está debaixo da sentença de Deus. Não se engane, pecador. Deus não é um juiz humano que pode cometer falhas ou que volta atrás em suas decisões. A palavra sentença traz a ideia de um veredito que já foi dado. O veredito de Deus já foi dado para a vida de todo pecador impenitente, que não se arrepende, que não vem a Cristo, implorando por perdão. Implorando por perdão. Mas o segundo fato sobre este homem, que mostra assim este estado depravado que ele se encontra, é que ele tem consciência do juízo de Deus, mas ainda assim vive no pecado. Conhecendo eles a sentença de Deus. Irmãos, há impregnado no ser humano aquilo que Paulo vai trabalhar também na carta aos Romanos, a consciência do certo e do errado, o senso do que é certo e do que é errado. Ninguém mata uma criança afirmando que aquilo é certo. Ninguém conta uma mentira defendendo que aquela mentira é certa. Não fazem isso. Ninguém conta piadas indecentes sem a consciência de que aquelas piadas são imorais. Isso significa dizer que no fundo do seu ser, o homem tem consciência de que ele é um pecador.
ele tem consciência no fundo do seu ser de que o que ele faz é contrário à vontade de Deus, de que a sua vida de pecado não é uma vida que Deus projetou para ele. E por que nesse estado de consciência que ele tem, ele não vem a Cristo? Porque os seus pecados o impedem de vir a Cristo Jesus, se antes não for chamado pelo próprio Jesus. Veja o que Paulo diz, que eles conhecem a sentença de Deus. Eles têm conhecimento sobre o parecer divino por causa dos seus pecados. Aqueles homens insanos que citamos aqui na introdução, cruéis, bárbaros, eles tinham consciência que estavam infringindo a lei. O apóstolo Paulo argumenta com os romanos de que nós temos a lei de Deus escrita no nosso coração. Ou seja, que há o senso do que é certo e errado implantado em nós pelo próprio Deus, e é esse senso do que é certo e do que é errado que nos dá esse conhecimento da sentença de Deus. Então o que você precisa, pecador, nesta noite, é não apenas conhecer, mas reconhecer que você está debaixo da sentença de Deus, do juízo de Deus, e parar com a sua vida de pecado, vindo a Jesus Cristo. É claro que para que isso aconteça, nós sabemos à luz das Escrituras que Deus precisa lhe chamar e enviar até Jesus. Mas cabe a você, pecador, dentro do seu senso de certo e errado, dentro da sua responsabilidade, ouvir a voz de Deus, assumir o seu estado de pecado e se render diante deste Deus grandioso, mas também deste Deus que se ira contra você. Não brinque com a justiça divina. A justiça humana você pode barganhar, você pode infringir as leis, você pode escapar por meio de propinas ou outras coisas mais. Mas não há como fugir da sentença de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Irmãos, todo ser humano, no íntimo do seu ser, embora alguns nem se deem conta disso, mas é a palavra de Deus que diz que eles conhecem a sentença de Deus. No fundo, eles têm consciência de que o que eles fazem é errado. E todos nós sabemos que aquilo que é errado merece punição. No seu caso, no que diz respeito à relação de Deus, a punição é o juízo divino. O terceiro fato sobre este ser humano tão pecaminoso é que ele despreza o juízo de Deus. Ele está debaixo do juízo, ele tem consciência disto, mas ainda assim ele despreza isto. Isso é um ato de loucura. Isso é um ato de loucura. Porque o verso continua dizendo que, conhecendo eles a sentença de Deus, qual é a sentença? De que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja o quanto o pecado tornou o ser humano indiferente com relação a Deus. Uma pessoa, alguém subhumana, que mesmo sabendo que um dia estará diante de Deus, que terá que prestar conta da sua vida, que vai ter que enfrentar a ira divina, que vai ser lançado no fogo do inferno, se não se arrepender enquanto há tempo aqui, mesmo conhecendo a sentença de Deus, que é condenação, que é morte, que é juízo, que é ira,
eles continuam praticando o pecado. Os que tais coisas praticam. Que coisas são estas? Muitas coisas. Aquilo que Paulo vem argumentando desde o verso 18 e outras coisas mais que não estão alistadas aí, mas em especial, aquilo que foi dito nos versículos precedentes que estudamos no domingo anterior, aqueles 21 hábitos pecaminosos que a sociedade de Roma tinha e que não são diferentes dos nossos. Não são diferentes. Pegue, por exemplo, os 10 mandamentos e vá estudando mandamento por mandamento à luz dos ensinos de Cristo. E veja se você não é tão pecador quanto estes da sociedade de Roma. Meus irmãos, aqueles seres depravados de Roma, mesmo conhecendo, mesmo tendo consciência de que os seus pecados mereciam punição, eles continuavam pecando. Por que isso? Isso mostra o desprezo do ser humano por Deus. Um desprezo insano. Porque quem, meus queridos, trocaria a vida eterna pela morte? Quem trocaria a alegria eterna pela tristeza eterna no inferno? Quem trocaria, meus queridos irmãos, a felicidade eterna no reino dos céus pelo sofrimento eterno do inferno? Somente estes pecadores que desprezam o juízo de Deus, que agem de forma indiferente ao que Deus tem para as suas vidas. Talvez este seja o seu caso. Estou certo que este era o caso de muitos de nós aqui nesta noite. Quantas vezes Deus precisou falar aos nossos corações para que finalmente pudéssemos vir a Cristo? Por quantas vezes nós, outrora, desprezávamos o juízo de Deus, não queríamos saber da palavra de Deus, não queríamos saber da igreja de Deus, não queríamos saber do povo de Deus. Irmãos, nós não somos diferentes de outros pecadores. Nós somos privilegiados em relação a estes pecadores que ainda desprezam o juízo de Deus. Privilegiados porque a graça nos alcançou, porque Deus falou diretamente aos nossos corações e nos mostrou que desprezar o juízo de Deus é um ato de loucura. E então nos fez enxergar que melhor é caminhar para os céus do que a passos largos para o inferno. Mesmo sabendo que são passíveis de morte, ou seja, que merecem a condenação, eles continuavam praticando o pecado. Então não se engane, não saia daqui enganado nessa noite. Você merece a sentença de Deus. Você merece o castigo de Deus, a ira de Deus. Quer continuar a sua vida de pecado? Continue. Mas saiba que você é passivo do juízo divino. O meu conselho é que você não despreze isso. Que você busque, que você venha a Cristo, para que esse seu coração pecaminoso, de pedra, seja transformado pelo poder da graça divina. Mas em seguimento, meus queridos irmãos, ele despreza o juízo divino. Mas o outro fato sobre esse ser humano tão pecador é que ele merece o juízo de Deus. Em nossos dias nós sabemos que muitas pessoas caíram injustamente em algum tipo de condenação. Sim, eu sei, a maioria estão lá e merecem o seu castigo.
mas há também pessoas inocentes que foram presas, que foram sentenciadas à prisão perpétua em outros países ou a centenas de anos, ou talvez a poucos dias de prisão. Há pessoas inocentes pagando por crimes que não cometeram. Mas não é assim com relação a Deus. No que diz respeito a Deus, cada pecador que vai receber a sentença divina, que vai receber sobre si a ira de Deus, merece esta ira. Merecem estar debaixo da condenação. Deus não vai punir pessoas indefesas. Deus não vai punir pessoas justas, boazinhas. Deus vai punir pecadores depravados, impenitentes, indiferentes no que diz respeito ao juízo divino, que mesmo tendo consciência de que são pecadores, rejeitaram a Deus, desprezaram a Deus, e por isso merecem o juízo de Deus. Eles merecem. Eles são passíveis, eles são merecedores de morte. Então não se iluda, porque você não vai escapar da ira de Deus sobre você. Não se iluda, porque naquele grande dia seus pais não vão lhe ajudar, seus amigos crentes não vão lhe ajudar, seu cônjuge crente não vai lhe ajudar. Naquele grande dia nem mesmo Jesus vai lhe ajudar. Porque naquele dia será o dia da sentença final. Não haverá mais chance para arrependimento. Não haverá mais oportunidades para abandonar o pecado e vir a Deus. Por isso que a palavra de Deus ensina, exorta, que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque no dia do juízo, nada poderá ser feito por você, e você será de fato lançado no inferno. Não se engane, jovem, adolescente, senhor, senhora, independente da idade, não se engane. Você é pecador, você merece estar debaixo do juízo de Deus, e Deus vai cumprir a sentença dele sobre as suas vidas. E a única forma disso não acontecer é que você, enquanto em vida aqui neste mundo, se arrependa dos seus pecados, e que para que os seus pecados possam ser sentenciados na pessoa de Jesus. Quinta coisa que digo sobre este homem é que ele gosta do pecado. Eles praticam tais coisas, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento da sentença de Deus, mesmo tendo consciência de que estão errados, de que o que eles estão fazendo não é correto, mesmo sabendo que o que eles estão fazendo vão levá-los diretamente para o inferno, eles continuam fazendo. E o porquê que eles continuam fazendo? Porque eles gostam do pecado. Eles praticam tais coisas porque eles amam estas coisas. Sim, meus irmãos, todo ser humano no seu estado natural, inclusive nós, antes de conhecermos a Cristo, gostávamos de pecar, gostávamos do pecado, amávamos o pecado e a prática de pecar. Então o homem pratica o pecado não é apenas porque ele é escravo do pecado. Porque alguém pode ser escravo e fazer algo contra a sua vontade, mas o faz porque é escravo. Mas no caso do homem, ele é escravo e ele peca, mas não é contra a sua vontade. É por livre e espontânea vontade, porque ele gosta do pecado e de pecar. Este é o retrato da raça humana. Este é o nosso retrato antes de Cristo. Praticávamos coisas
absurdas aos olhos de Deus, porque nós gostávamos e éramos bons naquilo que fazíamos, que era pecar. A última coisa a ser dita aqui é que, além de gostar do pecado, pois ele pratica tais coisas, mesmo conhecendo a sentença de Deus, eles continuam praticando o pecado. É que, além disto, estes pecadores sentem prazer com o pecado. E veja a que nível chega este prazer que o homem tem com o pecado. A tal ponto de que ele se alegra não apenas quando ele está pecando, ele se alegra até mesmo quando os outros estão pecando. Mas também aprova os que assim procedem. Eles autenticam os pecados alheios. Eles dão lá o sinal de aprovação, o selo de que aqueles pecados são aprovados por eles. Irmãos, veja a que nível chega o ser humano sem Cristo. Que de fato este versículo descreve o homem no fundo do poço, no estado mais degradante que ele pode chegar, debaixo do juízo de Deus, consciente do juízo de Deus, desprezam o juízo de Deus, merecem o juízo de Deus, gostam de pecar e sentem prazer com o pecado dos outros. Você se deleitar no seu próprio pecado, na sua própria rebeldia, na sua própria rejeição de Deus, é uma coisa. Mas, como disse o pastor Augusto Nicodemos, você se deleitar no pecado de outros é algo ainda mais bárbaro. Mas isso acontece. Isso acontece, irmãos. Infelizmente, isso acontece com a nossa sociedade. Isso já aconteceu conosco. Por muitas vezes nos alegramos com o pecado dos outros, em parceria com outros pecadores. O ser humano sem Cristo caminha de forma muito assustadora para esse abismo que parece não ter fim. Qual é a esperança para estes pecadores? Qual é a esperança para você que já está no fundo do poço? A sua esperança é olhar para Cristo. A sua esperança é que Deus se compadeça de você, pecador miserável, a tal ponto de que lhe convença de que você precisa vir a Jesus, que você precisa confessar os seus pecados, que você precisa caminhar com Cristo, que você precisa parar de amar o pecado para amar a Deus, que você precisa parar de sentir prazer com o pecado, inclusive o pecado dos outros, para sentir prazer em estar em Cristo, em estar com o povo de Deus, na igreja de Deus. A única esperança para este ser totalmente depravado, para este ser cheio de injustiça, cheio de pecados, indiferente do que diz respeito ao juízo de Deus, está na pessoa de Jesus Cristo. Sim, até o mais cruel dos cruéis homens da terra podem encontrar esperança em Jesus. Até mesmo qualquer um daqueles homens que citei aqui na introdução poderiam ter sido redimidos, não da justiça humana, porque eles deveriam sim pagar pelos seus crimes, mas poderiam ter sido redimidos da justiça divina, se tivessem se arrependido e crido em Jesus Cristo.
Porque, meus queridos, nós somos pecadores tanto quanto qualquer outro ser que já veio neste mundo. Talvez as nossas práticas sejam diferentes, mas não nos torna diferentes do que diz relação ao ser pecador. Que Deus tenha misericórdia de você, pecador, nesta noite, e se compadeça de você. Que Deus possa usar o poder do Espírito Santo para lhe convencer da justiça, do pecado, da justiça divina. Que Deus, meus queridos irmãos, seja louvado, porque outrora éramos tão pecadores quanto qualquer outro que já veio ou ainda virá neste mundo. Tínhamos essas mesmas características aqui, mas Deus se compadeceu de nós e nos chamou e nos perdoou em Jesus Cristo, e nos lavou de todo o pecado, nos purificou da imundícia da nossa carne e nos chamou para servir a Cristo. Portanto, de fato, o pecado tornou toda a raça humana depravada, completamente pecaminosa e indiferente com relação ao juízo de Deus. Que você saia daqui com a certeza de que Deus já decretou a sentença sobre a sua vida. É morte, é inferno, é lago de fogo, é condenação eterna. Mas que você saia daqui também com a certeza de que Deus conduziu Jesus Cristo à cruz do Calvário para morrer no seu lugar, para receber a sentença de Deus no seu lugar. E o que você precisa fazer agora para escapar dessa sentença divina, para se livrar do fogo do inferno, é crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia em Cristo. Venha a Jesus Cristo nessa noite, confesse os seus pecados e seja perdoado por Deus, porque a única esperança para todos os pecadores está em serem alvos da graça divina por meio de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.